dia 26 de julho de 1943, e na cabine do B-17 RUT-2 estão o copiloto segundo-tenente John Morgan e seu grande amigo, o capitão Robert Campbell. Eles fazem parte de uma formação de 120 bombardeiros a caminho da Alemanha para atacar. Mas mal haviam cruzado o Mar do Norte quando Morgan avista inimigos à frente. Bandits, 12 o'clock high. A lot of them. Um enxame de mais de 150 caças alemães avançam. Ready up, boys. Atrás, o engenheiro sargento Tyree Weaver sobe até a torre superior e posiciona suas metralhadoras. Os inimigos vêm voando em linha reta, na mesma altitude das fortalezas voadoras, o melhor ângulo para se esconder do maior número possível de armas. À direita, na metralhadora de proa, o segundo-tenente Keith Koske grita a posição dos inimigos. Bandits, 1 o'clock level. E ele é o primeiro a abrir fogo. Os Focke-Wulf 190 disparam os canhões de 20mm e as metralhadoras, e os projéteis alemães cortam o céu em direção ao cockpit do RUT-2. Morgan se encolhe quando os disparos inimigos atingem sua posição. Weaver grita de dor ao ser atingido por um projétil de 20mm no ombro esquerdo, mas um único tiro acerta em cheio a cabeça do capitão Campbell. Os Focke-Wulf 190 rugem ao passar pelo B-17 já danificado, crivando a fuselagem mais uma vez. Ao atravessarem a formação em caixa dos B-17, toda a formação parece ganhar vida, com os atiradores abrindo fogo, tentando acertar os alemães que passavam. No cockpit, Morgan fica atordoado ao ver a devastação ao seu redor e a cena horrível à sua frente. Ele encara o cenário terrível. O capitão está caído no assento ao lado, com um ferimento grave na cabeça. Agora Morgan está sozinho. A responsabilidade de levar a tripulação de volta para casa é dele agora. The captain's hit, but I got this. Determinado, ele toma um manche e posiciona a fortaleza voadora de volta na formação. Mas, de repente, ele sente o manche se mexer em suas mãos. Morgan sente o manche se movendo enquanto o bombardeiro faz uma curva brusca para a esquerda. Ele tenta retomar o controle e olha para onde estava o capitão. Apesar do ferimento na cabeça, Campbell está sentado ereto, alerta e manobrando a aeronave. Mas isso não é bom sinal. Enquanto os Focke-Wulf 190 se aproximam da fortaleza em alta velocidade, Campbell vira bruscamente para a direita. O oposto do que ele deveria ter feito. A manobra tira eles da formação. Bob, what are you doing? Keep formation. We're dead if we're on our own. Campbell não responde e continua pilotando o avião. Ele tinha sofrido um trauma cerebral severo. O crânio está despedaçado e sangrando. Ele não ouve Morgan. Bob, hold formation. Mais BF-109 rugem sobre o B-17 e Campbell joga a aeronave em outra manobra agressiva. Na parte traseira, os atiradores seguram firme, enquanto cresce o número de munição rolando pelo chão. E eles quase perdem o equilíbrio. Com enorme esforço, eles ainda conseguem mirar no alvo e continuam disparando o máximo de tiros que podem contra o inimigo. No nariz do avião, Koske segura o gatilho da metralhadora, enquanto os alvos chegam de todas as direções. O intercom está cheio de chamadas enquanto eles lutam pela vida. De repente, ele vê o atirador da torre, Tyree Weaver, cair ao seu lado e desmaiar no chão. Koske corre imediatamente para socorrê-lo. Percebe que Weaver levou um tiro no braço esquerdo e está sangrando muito. Weaver, stay with me. Ele tenta fazer o melhor que pode, mas sabe que os ferimentos são muito graves. Não há como Weaver suportar as 4 horas de voo de volta para a Inglaterra, e o próprio Weaver sabe disso. Está fraco e sente muita dor. Weaver chama Koske. Ele aponta para si mesmo e depois para a escotilha. Ele quer saltar. Koske fica dividido. Mesmo que Weaver sobreviva ao salto, não há garantia de que os alemães não o deixarão para morrer. Mas ele logo percebe que é sua única chance. 9 o'clock low, fighters. Do lado de fora, o caos continua. O barulho das metralhadoras toma o céu enquanto os inimigos passam em alta velocidade. Um BF-109 lança uma sequência de disparos que atravessa o RUT-2, detonando a fuselagem fina. O que acaba derrubando o intercom de toda a aeronave. Mas ainda pior, o suprimento de oxigênio da parte traseira do avião é perfurado.
No cockpit, Morgan continua tentando desesperadamente manter o B-17 em formação. Ele tenta compensar os comandos erráticos de Campbell, Bob, hold formation. mas não está funcionando. O avião continua saindo cada vez mais da formação. Morgan sente o peso da responsabilidade sobre os ombros. Ele precisa parar o capitão. Ele se inclina até o comandante ferido para afastá-lo do manche. Mas Campbell ainda tem força e resiste imediatamente. Give me the controls, sir. Morgan tenta afastá-lo, mas Campbell não cede. Com uma das mãos, ele fecha o punho e acerta Morgan direto no rosto. Morgan fica chocado, furioso e em desespero. Robert, please. Robert Campbell não entende o que está acontecendo. Em certo nível, dentro de seu cérebro ferido, ele acredita que está no comando lutando pela vida da tripulação. Com uma fúria intensa, ele desfere repetidos socos em Morgan, uma sequência de golpes atingindo sua cabeça e seu tronco. Robert, please, let me have control. Mas Campbell não se intimida. Ele acerta Morgan no olho, seguido de outro soco no maxilar. Morgan cobre a cabeça com o braço e se inclina o máximo que pode para longe de Campbell. Mas então ele percebe que, em meio à raiva, Campbell parou de mexer no manche. Ignorando a dor dos golpes, Morgan agarra o manche e começa a manobrar a aeronave de volta à formação. Enquanto isso, na parte frontal da aeronave, Kosuke termina de apertar o paraquedas em Weaver, que está desfalecendo. Ao abrir a escotilha, uma rajada de ar gelado bate em seu rosto. Ao olhar para baixo, consegue ver uma cidade alemã ao longe. Ele arrasta Weaver até a abertura e coloca a alavanca de acionamento do paraquedas em sua mão. Mas, já quase inconsciente, Weaver a puxa antes da hora, fazendo o paraquedas abrir no chão. No! Kosuke fica horrorizado. Weaver não pode passar dessa cidade ou suas chances, que já eram mínimas, desaparecerão de vez. Sem mais tempo, Kosuke agarra o paraquedas e o enfia debaixo do braço de Weaver, antes de empurrá-lo para fora do avião, rezando para que o paraquedas abra e que seu amigo consiga se salvar. Na traseira, os atiradores ainda lutam, mas os cilindros de oxigênio já estão quase vazios. Eles começam a sentir os primeiros sintomas da hipóxia. O raciocínio fica lento, os tiros menos precisos e o sono começa a tomar conta. What the hell? It's the oxygen. We lost the oxygen. Mas sem o intercom, não há como os homens serem ouvidos. A visão fica turva, começam a perder o equilíbrio, mas eles permanecem nas metralhadoras, atirando contra as formas borradas das aeronaves inimigas. Eles desmaiam, um de cada vez. O último atirador lateral ainda tenta, uma última vez, pedir oxigênio pelo intercom antes de tudo escurecer. Todos os que estão atrás do compartimento de bombas já estão inconscientes, com exceção do atirador da torre esférica, que continua lutando, sem saber o que está acontecendo acima dele. Os alemães disparam as últimas munições contra os americanos. O B-17 estremece e balança enquanto os alemães encerram o ataque e se afastam. Mas, na cabine de comando, a luta continua. Morgan continua levando socos do implacável Campbell. Os hematomas começam a surgir em seu rosto e ele percebe que não aguentará por muito tempo. Desesperado, Morgan tenta agarrar o braço de Campbell para imobilizá-lo, mas falha, e Campbell acerta um soco direto em sua boca. Morgan sente algo solto e cospe. É um dente. Ele sabe que não pode continuar pilotando daquele jeito. Precisa acabar com aquilo. Reunindo suas últimas forças, ele alcança Campbell e agarra a máscara de oxigênio do capitão, pronto para arrancá-la. Mas não o faz. Morgan segura firme na máscara, pesando suas opções. Se ele arrancar, a luta acaba e ele poderá salvar o resto da tripulação. Mas seu amigo pode morrer. Mas ele perde a oportunidade quando Campbell empurra com força o braço de Morgan de seu rosto e continua o ataque implacável. Enquanto o piloto e copiloto brigam pelo manche, o BD-7 balança e sai da rota. Finalmente, a perda de sangue e o cansaço enfraquecem Campbell, e Morgan consegue imobilizá-lo. Ofegante, Morgan segura Campbell com força enquanto o capitão ainda se debate. Talvez ele consiga levar todos para casa, afinal. Mas, quando consegue estabilizar o B-17 e voltar para a formação, Morgan vê nuvens negras no céu à frente. São explosões de flak. A missão de bombardeio ainda vai acontecer. Explosões sacodem a formação. Estilhaços abrem buracos nas fortalezas enquanto elas se aproximam do alvo. Morgan sente o Rush 2 ser chacoalhado pelos fragmentos que atingem a fuselagem. Enquanto isso, Campbell ainda tenta se soltar, mas Morgan o mantém imobilizado. Quando ele pensa que a situação não pode piorar, avista ao longe mais aeronaves alemãs se aproximando.
Bandits, 8 o'clock high. Ele reporta pelo intercom, sem saber que o sistema de comunicação está fora do ar. Bandits, 8 o'clock high. Morgan observa horrorizado os caças inimigos atravessarem até mesmo o próprio fogo antiaéreo para atacá-los pela esquerda. As metralhadoras abrem fogo. Morgan sente ainda mais impactos atingindo sua fortaleza. Os disparos atravessam as asas e perfuram um dos tanques de combustível, causando um vazamento bem ao lado dos motores superaquecidos. O alvo de bombardeio se aproxima, mas sem o intercom, não há como avisar o bombardeador. Mas o bombardeador já está pronto. E ele já está ajustando a mira. Ele não assume o controle da aeronave como normalmente seria, mas acompanha as nuvens de fumaça a milhares de metros abaixo e solta as bombas o melhor que pode. Morgan sente o P-17 ganhar altitude com o alívio do peso. Inacreditavelmente, apesar de tudo que aconteceu, eles conseguiram cumprir a missão. Os B-17 começam a retornar para casa. Morgan nem acredita que o Root 2 ainda está voando e ainda responde aos comandos. Os caças alemães continuam perseguindo e pressionando os bombardeiros, atirando pela retaguarda. Sem os atiradores de cauda, o Root 2 é alvejado sem poder revidar. Where is everyone? Morgan pensa que sua tripulação saltou de paraquedas e chega a considerar fazer o mesmo, mas não consegue abandonar Campbell ou quem quer que ainda possa estar a bordo. Os alemães finalmente recuam, mais uma vez sem munição. Os atiradores restantes permanecem em alerta máximo por mais uma hora, até que, finalmente, avistam o belo Canal da Mancha. A batalha acabou. Koski respira fundo, tentando se acalmar, antes de decidir ir checar os pilotos. Ele não estava preparado para o que encontra. A cabine de comando é um cenário de pesadelo, com sangue e destruição por todos os lados. Morgan olha para Koski e sente um alívio imenso ao ver que mais alguém sobreviveu. Morgan rapidamente explica o que aconteceu e Koski não consegue acreditar. Para pousar o avião, Morgan precisa assumir o assento do piloto. Help me get Campbell off the seat. Eles começam a tirar o Campbell. Ele ainda resiste, mas está fraco demais para empurrá-los. Com muito cuidado, a tripulação leva meia hora para tirá-lo do assento. Agora, Morgan corre contra o tempo para tentar salvar o amigo. Ele baixa o máximo que pode e traça a rota para a base aérea aliada mais próxima. Ao descer o avião mais cedo para salvar Campbell, o ar se torna respirável para o restante da tripulação, dispensando o uso das máscaras de oxigênio. E assim, sem que Morgan soubesse, um milagre acontece na traseira da aeronave. Mesmo após quase 2 horas sem oxigênio, os 4 homens desmaiados na seção traseira começam a recobrar a consciência. Fora alguns casos de queimaduras por frio, todos estão bem. Cerca de 3 horas após o início daquela missão infernal, Morgan consegue pousar o Root 2 em segurança na Inglaterra. Ele salvou a vida de todos a bordo, com uma triste exceção. Infelizmente, o piloto Robert Campbell não resistiu aos ferimentos e faleceu apenas 1 hora após o pouso. Surpreendentemente, Weaver também conseguiu sobreviver. Graças a Koski, que o ajudou a saltar da aeronave, Weaver recebeu atendimento médico imediato ao tocar o solo e acabou se tornando um prisioneiro de guerra. Ele sobreviveu à guerra e viveu até os 74 anos. Por sua determinação inabalável, John Morgan recebeu a medalha de honra por suas ações. Did you hear about the B-17 tail that landed with the gunner inside? Watch this film and find out all about it.